Saudações, guerreiros na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22411, onde se conclui que faltam 3156 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com o seu processo de individuação. Pois bem, uma mudancinha aqui, tá dando para ver lá em cima, lá. Já coloquei lá em cima também no meu pano de fundo aqui o meu mapa alquímico, com as 7 fases, os 4 elementos, e com os 7 processos, com os 4 elementos e com as 3 grandes fases, e também incluí, né, fase de meu mestre Jung, né, os citrinanitas. Pois bem, hoje é meu ensaio 07 de outubro de 25, onde eu produzi 1.202 palavras neste ensaio aqui que eu vou te explicar agora. Inicio com a seguinte máxima: somos filhos da dinastia dos sapiens, netos de estrelas e bisnetos da poeira primordial, herdeiros de 12.000 uniões de opostos e portadores da centelha do primeiro, que olhou o fogo e soube que via a própria alma. O propósito desses ensaios é debater o corpo dinástico, peça central das 4 esferas do cosmo aristotélico, aqui individualizado nessa figura alquímica medieval. Aqui está a figura alquímica medieval, que eu produzi também, né, no meu sistema primário artesanal, né, na ideia de produzir a arte, né, onde conseguimos notar, né, a presença da esfera da terra, a presença da esfera da água, a presença da esfera do ar e a presença da esfera do fogo. Todos pertencentes ali, ó, ao cosmos aristotélico. E aqui, com riqueza da imagem, né, um corpo humano, andrógeno, mas presente dentro da estrutura que no hinduísmo se chama, e na teosofia também, de roda de Sansara. Pois bem, e o seu sistema intricado de coligações entre opostos, porque para esse corpo estar presente, que é esse que vos fala, teve que haver algumas, né, uniões de opostos, né, que eu, por um acaso, desenvolvi também artesanalmente, né, a minha árvore genealógica. Olha que legal, olha como é que ficou essa figura, né, onde o eu está aqui embaixo, ó, eu, 2 pais, 4 avós, 8 bisos, 16 trisos, 32 tetra, e aí vai, né? Chegando aqui nesse limiar, que nesse limiar eu vou explicar, evidentemente, aqui nos 2 ensaios, né? Porque eu já estou adiantando, vão ser 2 ensaios, onde eu faço, né, a ponta máxima, né, desse processo de ancestralidade há 12.000 anos atrás, ou seja, há 12.000 uniões de opostos, ciclos de uniões de opostos atrás, né? Datação de 300.000 anos atrás, surgimento da nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. E faço também, né, uma declinação dentro dessa linha alquímica, né, a geração 5.454, que é a marca primordial do surgimento, né, do lápis filosofal, né, a consciência do Mercúrio filosófico encarnado. Pois bem, esse é o desenho da árvore genealógica que eu vou debater aqui no canal, né? Seu sistema intricado de coligações entre opostos, gerando o nosso sistema de ancestralidade, ou seja, a nossa árvore genealógica. Para tanto, caminhei entre conhecimentos espiritualistas, teosofistas e antroposofistas,
que serviram de base na construção do meu arrazoado, o qual já anuncio aqui que será bipartido e apresentado nas duas fases dessa minha 70ª, 59ª lunação cheia, respectivamente azul e índigo, né? Azul é essa de hoje. Primeira parte, explorando a obra Missionários da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz, o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, publicado originalmente em 1945, cujo tema central é o processo de reencarnação, explorando a visão de que a vida continua após a morte e que há organização, amor e justiça na condução dos destinos humanos através da atuação de espíritos benfeitores que acompanham e orientam os encarnados e desencarnados. Sabemos que somos, dentro da doutrina evolutiva, representantes do Homo sapiens sapiens, que é a classificação científica do homem moderno, uma subespécie do Homo sapiens, o homem sábio, caracterizada por um cérebro desenvolvido e capacidade de raciocínio abstrato, que permitiram-nos o desenvolvimento da linguagem, cultura e colaboração em larga escala, diferenciando-nos de outras espécies humanas que já existiram e se extinguiram, onde nós, Homo sapiens sapiens, surgimos na África há aproximadamente 300 mil anos, marcando um ponto de evolução significativo. Nosso primeiro ancestral, na linha biológica do Homo sapiens sapiens, seria aquele indivíduo geneticamente moderno, onde os registros fósseis mais antigos conhecidos hoje vêm de Jebel Irhoud, no Marrocos. Esses primeiros humanos já apresentavam as características anatômicas e cognitivas do homem moderno. Assim, biologicamente, nosso primeiro antepassado é um membro desse grupo ancestral, que eu aqui escrevi, né? Na parte de cima, né? Progenitores primordiais da dinastia Sapiens, avós da 12ª milésima geração. Assim, na linguagem simbólica e genealógica, poderíamos nomear esse primeiro ancestral como, que eu acabei de falar, progenitor primordial da dinastia Sapiens. Ou em forma mais poética, Adão Sapiens, o primeiro representante consciente da espécie capaz de refletir sobre si mesmo, inaugurando a linhagem da autoconsciência. Do ponto de vista alquímico e arquetípico, esse primeiro Homo sapiens sapiens representa a primeira conjunção de opostos em plena consciência. A fusão entre a animalidade instintiva, terra, e a razão simbólica, ar, ou seja, a primeira manifestação do Mercúrio filosófico encarnado na espécie. De novo olhando, né, trazendo essa figura, né, ou seja, a terra e o ar, né, a razão simbólica e a razão instintiva. Pois bem, essa dinastia não é apenas genealógica, mas espiritual. Por isso, eu coloco na 454 geração, consciência do Mercúrio filosófico encarnado. A minha árvore genealógica, na nossa árvore genealógica, né? Porque eu e você somos comuns a essa espécime, né? Pois nela começa a sequência das encarnações conscientes do princípio humano. É o início da grande obra coletiva da humanidade. De acordo com esses conhecimentos que me debrucei, o intervalo não é fixo para todos. Nem todas as almas seguem o mesmo padrão. Por isso, montamos esse exemplo com 4 linhas de projeto de planejamento reencarnatório, baseado nos estudos espiritualistas, teosofistas e antroposofistas. Tipo de espírito 1, reencarnação rápida. Características, espíritos com dívidas graves ou fortes ligações kármicas com familiares e desafetos, geralmente ainda muito ligados à matéria. Tempo médio no plano astral, alguns meses a 5 anos. Motivo do intervalo, retornam rapidamente para reparar faltas ou continuar provas pendentes. Vou me valer mais desse
desse final. Continuar provas pendentes para pensar a 12ª milésima geração até a 5.454 geração, né? Tipo de espírito 2. Intervalo médio, intervalo médio. Características, espíritos em processo de aprendizado, com evolução gradual, que precisam de tempo para planejamento reencarnatório. Tempo médio, no plano astral, 30 a 80 anos terrestres, aproximadamente de 15 a 40 horas no plano astral pela proporção. Motivo do intervalo, período dedicado ao tratamento perispiritual, estudo e definição das provas, que na obra Missionários da Luz, essa narrativa aprofunda a compreensão sobre as tarefas dos missionários espirituais, que auxiliam os seres humanos na Terra, de acordo com as leis divinas e o planejamento reencarnatório. Especificamente, nesse momento em que nós estávamos na terceira dimensão do plano astral e, portanto, já havíamos nos recuperado da morte da nossa última vida, mas que, no fundo, sabíamos que nossa jornada não tinha terminado. Nossa consciência ainda precisava se desenvolver em vários aspectos. Recebemos a sugestão, através dos mentores espirituais, sobre a necessidade de um novo ciclo na Terra para nosso desenvolvimento espiritual. Nesse momento, nada foi nos imposto. Nada nos obrigava a voltar. Recusar essa reencarnação que nos encontramos agora significaria perder a oportunidade de nos desenvolver da maneira certa na dimensão correta. Pois, no planeta Terra, a matéria não é suscetível à alteração imediata pela força do pensamento. E precisamos dessa limitação para poder evoluir. Foi então que nossos mentores indicaram 4 lugares que teríamos que passar antes de nascer, onde supostamente, em tempos terrestres, se passariam 48 anos. Ou seja, durante 48 anos na Terra, nós nos preparamos para fazer esse nosso processo reencarnatório, que no plano astral dura a singularidade de 24 horas. O primeiro foi o conselho kármico, e o tempo de permanência foi 8 anos terrestres, ou 4 horas no plano astral. E a primeira coisa que fizeram foi mostrar a nossa trajetória até ali, ou seja, nossas memórias de vidas passadas. Para isso, eles acessaram os registros akáshicos que possuímos. Cada escolha feita, cada emoção sentida, cada pensamento e tudo que pudesse contribuir de alguma forma para o planejamento da nossa próxima encarnação. Para daí sim, depois de tudo isso, tivéssemos capacidade de planejar essa nossa vida atual, sempre pensando que não é individualmente, sempre assessorado por outras consciências, que estão aqui diretamente relacionados, principalmente dentro dos 4 movimentos, e especificamente aqui no segundo lugar, o Departamento de Reencarnação, onde é realizado o projeto de planejamento reencarnatório. Essa parte aqui eu me encanto, essa parte eu venho falando nos últimos 7 anos, assim, digamos assim, constantemente, né? Porque é uma linha de raciocínio que eu tenho. Né? Ou seja, tudo que eu faço, eu me preparei para fazer exatamente assim. Inclusive aquelas coisas que possivelmente eu olho dentro de uma linha e falo, pô, não precisava, mas errei. Mas eu achava que não precisava, mas precisava sim para poder entender esse procedimento. Onde é realizado o projeto de planejamento reencarnatório. O tempo de permanência são 22 anos terrestres, ou 11 horas no plano astral. Definir a família que nós nascemos. Nessa ligação de vidas passadas, pode existir 2 cenários. Ou nossos pais foram grandes amigos, ou podem ter sido grandes inimigos. Pessoas que tivemos conflitos intensos e agora precisavam se reencontrar em um novo papel para que o amor tomasse o lugar da dor. E o mesmo procedimento foi feito com o lugar que nós renascemos, pois essa é a cultura que mais ressoa com o padrão vibratório da família envolvida nesse procedimento de resgate. Também nesse segundo lugar, junto com os nossos mentores,
foi definido qual a energia sexual estaria mais alinhada com a nossa missão nessa vida. Ou seja, se seria a energia Yin ou a energia Yang. Até porque nenhuma alma possui sexo. Ela é andrógena. E ao longo das reencarnações transita entre esses dois polos, buscando o equilíbrio perfeito entre essas duas polaridades. Aqui também existe o planejamento do corpo que nós usamos hoje, que foi moldado de acordo com as nossas necessidades espirituais. Contudo, foi-nos dado certa autonomia de escolha dentro de um tipo de cartilha de possibilidades, já pré-determinadas dentro dos limites de um código genético já estabelecido, com o formato do rosto, o tamanho dos membros, a qualidade da voz e até mesmo certas tendências físicas e espirituais. Então, ficou interessado nessa verbalização? Escreve aqui nos comentários sua opinião e me adiciona no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo, que estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. De novo o 11 aqui, né? 3 vezes o 1 e 1 vezes o 8 vai fazer 11. O método terapêutico para psique. Esse aqui, senhores, está prontinho já para os senhores poderem receber e fazerem a sua própria autotransformação, autocuidado, autopercepção. Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua cheia azul, energizando o chakra laríngeo, o Vishuddha. Olha ele aqui, ó, o laríngeo, o Vishuddha, que se encontra também aqui dentro do método terapêutico para a psique, que você pode se auto-administrar. Você me vê no próximo vídeo.